A gente começa esse bloco com uma entrevista. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou na semana passada, em parceria com a Conab e o CPEA, uma análise sobre mercados e preços agropecuários. E na publicação foi analisado o comportamento dos preços internos, os preços domésticos e também internacionais dos principais produtos brasileiros e os seus respectivos balanços de oferta e demanda, além de como a guerra entre Rússia e Ucrânia vem impactando os preços. Para falar sobre esse estudo, eu converso agora com a pesquisadora associada do IPEA, a Ana Cecília Kreter, que já está aqui conectada com a gente. Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Oi, bom dia, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada também pelas boas-vindas, né? Eu queria, Sim, sim, sim. afinal de contas, estamos entrando aí também no seu ambiente de trabalho, né? Muito obrigada pela participação. Conta para mim, Ana, o que mostra esse estudo, né? O IPEA, o CPEA, a Conab, que são importantes órgãos de pesquisa. Vocês divulgam esse estudo com qual periodicidade e o que esse agora mais recente mostrou? Eu acho que o principal do nosso estudo é justamente fazer uma compilação de todas as informações que a gente tem desses produtos que a gente acompanha. Na verdade, a gente acompanha 15 produtos, uma boa parte deles são produtos comercializados internacionalmente, como as carnes, os grãos, o açúcar, mas a gente também acompanha produtos que são mais importantes para o nosso dia a dia, como a batata, a banana. E o que é importante nessa publicação é não só mostrar o que está acontecendo nesse momento, ou o que aconteceu, no caso, nos últimos 3 meses, né? Mas também quais são as tendências. E aí a gente fala de uma tendência de produção, a gente fala também de uma tendência de preço. Bacana. Agora, o que você falou, então, é que além das commodities agrícolas, a gente tem ali os produtos mais diretamente na mesa do consumidor, né? Como os legumes, enfim. E o que vocês viram, né, de fato disso? Houve um aumento de preços expressivo por conta de tudo isso que a gente está acompanhando, esse cenário que a gente está vivenciando hoje? Pois a gente, na verdade, não acompanha diretamente o preço na gôndola, mas o que a gente sabe é que, normalmente, quando a gente tem um aumento, principalmente de custo do produtor, esse aumento de custo, ele, de certa forma, ele é repassado também para o consumidor. E no caso das commodities internacionais, aquilo que a gente realmente exporta, que são principalmente soja, milho e as carnes, se o mercado internacional está muito aquecido, a gente acaba exportando mais. E isso também é o que a gente percebeu que, em alguns casos, o exportador, na verdade, o produtor, ele preferiu exportar do que colocar o produto na mesa, colocar o produto aqui. Então, assim, a gente não tem como falar de uma forma geral, mas o que a gente pode dizer é que, por exemplo, no caso das carnes, principalmente a carne bovina, o mercado internacional está muito aquecido, para a parte dos grãos também. Então, assim, isso tudo contribui muito para o preço doméstico e também para o aumento de preço, no fim das contas, né? Como o trigo, né? Os panificados, que eu acredito que seja a bola da vez, né? No caso do aumento de preços. É verdade, a gente vem acompanhando bastante isso, né? Já que Rússia e Ucrânia são importantes produtores também, e a gente deve ter aí algum possível problema no abastecimento. Bom, falando agora de tendências, né, e periodicidade também do estudo, como que fica agora essa parceria, né, do IPEA, a Conab, também o CPEA, para novos estudos semelhantes a esse também, né? Qual a periodicidade e o que a gente pode ditar já de tendência? Olha, a gente faz esse estudo de 3 em 3 meses desde 2017. Então, esse estudo está disponível na página do IPEA, e a publicação separada de cada instituição, o Boletim dos Grãos da Conab, o CPEA também tem uma série de boletins específicos de cada produto, eles são disponíveis na página de cada um, mas a nossa publicação é trimestral. E no caso das tendências, o que a gente observa é que uma boa parte desses produtos, principalmente as carnes e os grãos, ou o ligado aos grãos, né, como eu falei, dos panificados, ainda existe uma tendência de aumento de preço. A gente não percebe uma queda muito acentuada nesses preços, principalmente pelo aquecimento do mercado internacional. A gente passou por um período de Covid, que foi um período atípico também, das pessoas consumindo mais ou tentando aumentar o estoque, e aí a gente entra num período de conflito,
com 2 países importantes, principalmente a Rússia, na produção de trigo. E isso desestruturou totalmente o mercado internacional. E aí, claro, o produtor de trigo brasileiro, por que não ele não vai exportar? Eu acho que, né, é uma escolha para ele interessante exportar do que colocar o preço no mercado doméstico. A gente não produz no Brasil trigo suficiente para atender o mercado doméstico. Então, no caso do trigo específico, essa é a grande questão. É verdade. Estamos trabalhando para isso, né? Aumentar aí cada vez mais a produção, diminuir as importações, mas o caminho ainda é longo. Então, Ana Cecília, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima semana para você e até a próxima.